qual foi o estrago que eu fiz. Tá. E aí? Daqui a pouco eu te digo o estrago. Tá começando o Papo Aleatório RPG. Como prometido no programa passado, nós hoje vamos falar apenas sobre o Game of Thrones. Esse trabalho maravilhoso do Martin, que criou as Crônicas de Gelo e Fogo. A partir dele, se desenvolveu diversas coisas, desde Fate, aqui é um exemplo belo dele, ao RPG clássico, a jogos de computador, videogames e board games, card games, diversos outros. Isso, e já teve, para chegar e ajudar a gente a mostrar esse material todo, a gente trouxe aqui hoje o Rafael Gonçalves, o Rafinha, entendeu? Que é membro do Senhores dos Jogos e é um dos maiores fãs de Game of Thrones que eu conheço. Né? Inclusive, eu me realizo através dele. Sem conotação nenhuma, mas pô. Tá bom, né? Tá bom. É isso que eu tenho. Por sinal, são muito parecidos, né? Não sei porquê, né? Vamos concordar que é o seguinte: o cara tem a Gelo em casa, tem a marreta do Robert, ele tem os isso é livros, dele. ele tem o card game, tem board game. Cara, se eu botar tudo isso lá em casa, quem sai sou eu, entendeu? Eu tô feliz de estar participando aqui do projeto de vocês. Tá fazendo parte dessa mesa importante aqui. E o Senhor dos Jogos também foi criado para isso, assim, para tentar divulgar jogos, né? Assim, tentar promover eventos e encontros de pessoas que gostam do tema, que gostam de jogar, gostam de jogos, e tá jogando e criando coisas, e evoluindo tudo isso no ambiente nacional, né? Que é um ambiente que ainda tem muito a crescer, espero eu, assim, a gente torce para que a coisa aconteça dessa forma. E o que o Senhores dos Jogos está fazendo hoje? Hoje a gente promove alguns encontros, alguns eventos, estamos fazendo algumas parcerias com livrarias e com alguns outros encontros que já existem no Rio de Janeiro. A gente tem o nosso encontro que se chama de Open Games, que é um encontro aberto para jogos, a gente leva o nosso acervo de jogos. Eu já tenho bastante jogos, o grupo tem bastante jogos, e aí tem jogo para todo tipo de jogador, todo tipo de interesse, né? Tem de Game of Thrones, como tem futurista, medieval, tem de todo tipo. Nós fundamos o grupo no começo desse ano, esse é um grupo relativamente novo, tem outros grupos no Rio de Janeiro já há bastante tempo, falando já e divulgando board game, jogos em geral, RPG. E a nossa pretensão é ser mais um grupo que consiga desenvolver isso, evoluir com a ideia dos jogos, né? Tá encontrando parceiros que possam caminhar com a gente. E a nossa ideia também é de produzir jogos nacionais de qualidade. Pode contar com um papo aleatório para isso. Eu acho que começar a falar sobre Game of Thrones tem que começar a falar pelos livros, né? Pela obra. Então, com certeza. O Martin ele começou essa obra, as Crônicas de Gelo e Fogo, em 96 nos Estados Unidos. Infelizmente, só veio aqui para o Brasil a partir de 2010. É muito bom, um material fabuloso. Ele descreve os livros de uma forma que eu ainda não tinha visto. Ele conta a história da ambientação a partir de personagens. Mas são tantos personagens e fabulosos personagens que não dá para falar sobre todos eles. Eu vou comentar sobre os livros, mas eu vou falar até o terceiro livro. Não vou passar disso, afinal de contas. A série só chegou agora, terminou agora a terceira temporada. Então, eu vou chegar até aí, não vou passar disso. Pelo amor de Deus, porque eu detesto spoiler. Spoiler é um termo usado para definir revelações de fatos importantes da história, de filmes, televisão, livros, jogos e etc., antes que você os veja. Falando do primeiro livro, A Guerra dos Tronos, ele tem uma coisa muito legal. Além dele falar, para quem curte RPG mesmo, que ele levar um ambiente medieval, como todo mundo já sabe, a fantasia ela vem de forma tímida, porque primeiro ele trabalha com o ser humano, como o ser humano pensa, como ele age, o que ele faria se ele passasse por certas situações.
Não tem personagem principal. Ali no início você vê... Isso é interessante, porque desmistifica várias coisas que tem como certo em livros desse tipo, né? Na Guerra dos Tronos... O herói, o vilão... Não, mas quem começa a ler, você descobre depois no final do livro que não tem personagens principais. Não, ele também coloca uma coisa verdadeira, porque mancomunações existem. E geralmente nas histórias que nós vemos, todas as outras que nós estamos acostumados, existe o herói é o principal, ele vai salvar, você sabe que ele pode até morrer, mas ele vai conseguir cumprir a meta dele. O Game of Thrones não. O cara pode ter aquela ideia, ter aquele segmento, o cara tá indo no caminho dele, chegar lá, morreu. O primeiro livro ele vai por parte, né? Ele dá como foco a casa do... Meu Deus, dos... Starks. Obrigado. Ele começa com os Starks. Mostra lá, comenta sobre a muralha, sobre a guarda da noite. Ou muralha. A muralha, né? O nome não é a muralha à toa. Começa já com, bem dizer, com uma execução. Aliás, com a execução não. Começa com soldados, né, da patrulha da noite e que eles encontram com o sobrenatural. O seriado... De cara, assim... O livro, aliás, ele começa assim. Ele também começa assim. E a série pega exatamente esse mesmo gancho. E é só nesse comecinho que você lembra que a gente está falando de um mundo de fantasia. Bem porque lembrado. depois que passa isso, você ignora completamente a Parece parte que não fantástica, existe mais. Entendeu? Até o final da série, do 10º episódio, que aí você fala assim, sério? Entendeu? Você acaba assim, caraca, mano, eu vou ficar viciado nisso. Entendeu? Então vamos parar, vamos dar essa parada. E no próximo bloco a gente volta falando mais sobre os livros do Game of Thrones.